Hoje você vai começar a entender como é que funciona a eletrônica. Se agora você olha uma placa dessa e acha que é um bicho de 7 cabeças, no final dessa aula você vai achar que é um bicho de umas 3 cabeças e meia. Esse aqui é o primeiro vídeo da terceira aula do nosso curso Manual Maker. Na aula passada a gente aprendeu como funciona a eletricidade e fez essa super fonte de bancada. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá. E hoje a gente vai começar a entender eletrônica. Então qualquer coisa nova que você aprender, qualquer novidade, coisas que você acrescentou aí dentro do seu cérebro, não esquece de dar um joinha aí embaixo que ajuda bastante, fechou? Se eletricidade tem a ver com o movimento de elétrons, a eletrônica tem a ver com aquilo que a gente usa para controlar esse movimento dos elétrons. Se ele vai para um lado, para o outro, se ele vai aumentar, diminuir, se transformado em luz, em som, em calor. E quem vai fazer isso são os componentes eletrônicos, essas pecinhas aqui. Então, eletrônica nada mais é do que o controle do movimento dos elétrons, ou melhor dizendo, controle da corrente elétrica. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é um circuito eletrônico. É um conjunto de componentes que formam o caminho por onde os elétrons vão passar. Aqui a gente tem um circuito muito simples, que é um motorzinho ligado na nossa fonte. Tem esse nome circuito porque parece mesmo um circuito de Fórmula 1, você vai ver. Os elétrons saem da fonte, nesse caso é a fonte de bancada, mas pode ser outro tipo de fonte, como uma bateria, uma pilha, dependendo do caso até a tomada. Lembrando que a energia que sai da pilha e da tomada é bem diferente, a gente explicou isso na aula passada, hein? Depois os elétrons passam pelos condutores, no nosso caso aqui são fios, mas poderia ser outra coisa, tipo as trilhas de uma placa circuito impresso. E aí os elétrons alimentam a carga. A carga é o que vai controlar o movimento dos elétrons, é o que vai transformar a eletricidade em alguma coisa útil pra gente. Nesse caso, a coisa útil que a gente quer é o movimento, e quem vai transformar a energia elétrica em movimento é o motor. A carga pode ser um monte de coisa, tá? Pode ser um LED, um alto-falante, um resistor, uma infinidade de componentes. Bom, saindo da carga, nesse caso aqui, ele volta para o condutor e vai até a fonte de novo, terminando o circuito. Então guarda aí, qualquer circuito vai ter pelo menos uma fonte, os condutores e uma carga. É lógico que dá pra gente montar circuitos mais complexos. Esse aqui agora tem duas cargas, tem um resistor e um LED. E é óbvio que a maioria dos circuitos vai ser muito mais complicado que isso, com um monte de cargas. Mas calma que não é pra se assustar não. Quando a gente vai montar um circuito um pouco mais complicado, tem um jeito que facilita bastante, que é a gente desenhar o esquema do circuito. Quando a gente vai construir qualquer coisa, em geral se faz um desenho antes para planejar aquilo. Numa casa a gente faz uma planta, aqui no Manual do Mundo, por exemplo, ó, tem um caderno que fica aqui embaixo, que sempre que a gente planeja algum móvel, tipo esse painel novo, a gente desenha, coloca as medidas e tal, para ter alguma noção do que vai acontecer conforme a gente vai construindo. Na eletrônica é a mesma coisa, só que não é desorganizado que nem esse caderno. Existe uma série de regras, uma série de símbolos para que qualquer pessoa possa pegar aquele desenho e montar um circuito eletrônico. Se a gente fosse desenhar esse circuito do LED com resistor, ele seria assim. Essa aqui é uma fonte, aqui o lado positivo, o lado negativo. Aí depois os elétrons saem pelos condutores, então isso aqui é um fio saindo do polo positivo. Passa por um resistor, esse aqui é o símbolo do resistor, depois passa por um LED, esse aqui é o símbolo do LED, e volta para a fonte no polo negativo. O nome desse tipo de desenho é diagrama esquemático. Como você deve imaginar, existem um monte de componentes e aí um símbolo diferente para cada componente. Então não é muito fácil de você decorar tudo isso. Sempre que você esquecer, é só procurar no Google simbologia eletrônica e você vai achar uma lista com todos os componentes e os símbolos correspondentes. É bem fácil. A maioria desses símbolos é padronizado, tá? Os países seguem as normas da Comissão Eletrotécnica Internacional, mas mesmo assim é capaz de você ver símbolos diferentes para a mesma coisa. Vamos para a parte mais legal agora. Vamos entender quais são os principais componentes eletrônicos, para que eles servem e como a gente desenha esses componentes no diagrama esquemático. Antes de qualquer coisa, a gente precisa de energia para o nosso circuito. Então vamos falar primeiro da fonte. Fonte não necessariamente é só uma fonte, que nem essa fonte de bancada que a gente construiu, ou uma fonte do seu celular.
ela pode ser outros tipos de fonte, tá? Então primeiro a gente tem aqui esse símbolo que mostra que é uma pilha ou uma bateria. O polo negativo sempre vai ser o tracinho pequeno e o polo positivo o tracinho grande. Não tem um segredo, né? O positivo maior que o negativo. Essa do meio é uma fonte transformadora e aí sim é essa aqui ela recebe corrente alternada da tomada e transforma em corrente contínua. É a fonte do seu celular, seria representada por esse símbolo. E finalmente aqui uma fonte de corrente alternada, que é a nossa tomada. Se você prestou atenção na aula de multímetro, você vai lembrar que esse tio representa a corrente alternada. Próximo componente é o resistor. Ele é um dos mais básicos de todos e serve para controlar a corrente elétrica. O preço que ele cobra por isso é que o resistor esquenta. Vou dar um exemplo de uso muito comum. Se eu ligar um LED direto numa bateria de 9 volts, ele vai queimar, ele não aguenta. Então, para eu controlar a corrente elétrica que passa pelo LED, diminuir um pouco essa corrente, eu coloco aqui um resistor e aí vai dar tudo certo. Tem um monte de tipo de resistor, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é jeito, mas os mais comuns, esses que você vai encontrar para tudo quanto é lado, são esses que têm essas faixinhas coloridas. Elas servem para indicar quantos ohms tem o resistor, qual é a resistência dele. Por que não tem um número aqui? Porque ele é muito pequenininho e o número faria com que você precisasse ficar girando para encontrar onde está escrito o número, enquanto a faixinha você consegue ver de qualquer lado. O problema é que aí você vai precisar de uma tabela para você saber quais são os números que essas faixinhas representam. Tem essa tabela que está aí do lado, mas essa tabela é meio das antigas. Hoje em dia a gente já tem um aplicativo que se chama Resistor Code Calculator, onde você coloca as cores que você está vendo e ele vai dizer quantos ohms tem o resistor. Bem mais fácil, né? Vamos testar um aqui para ver. Primeira coisa que você vai perceber é que os resistores têm 4 ou 5 faixinhas coloridas. A grande maioria que você vai mexer tem 4. As 3 primeiras significam os números e a última a precisão do resistor, se aquele número é preciso ou não, porque os resistores não são aquelas coisas. Esses números podem variar um pouquinho no resistor. Os que têm 5 faixas são os resistores de precisão. Você pode ficar em dúvida se você tem que ver com as cores assim ou com as cores assim, né? Porque fica ao contrário. É fácil. Sempre no final das cores vai estar uma faixa prateada ou dourada. Então se tiver qualquer coisa prateada ou dourada, sempre coloca para o seu lado direito, que no caso aí é ao contrário, seria para lá. Vamos usar o aplicativo então e descobrir como que é fácil descobrir qual número que está escondido nessas cores. O aplicativo tem dois modos aqui, um para ler os resistores de 4 faixas e outro para ler os resistores de 5 faixas. No caso, a gente vai usar o de 4 faixas. Olhando lá de pertinho, a gente vê que a sequência das cores são marrom, então eu coloco aqui primeiro marrom, depois preto e verde. O último vai ser o dourado, então a gente vai ter um resistor de 1 mega ohm com mais ou menos 5% de tolerância. Então ele pode variar um pouquinho para cima ou para baixo. Vamos checar aqui no multímetro se essa leitura está certa. Vou usar a escala que mede resistência e colocar aqui na faixa que vai até 2 mega ohms, né? Ou 2000 kilo ohms. Aqui, ó, 1030, 1031. O multímetro está medindo em quilo ohms, tá? Então 1030 a gente tem que já mudar a escala. É 1 mega ohm e mais 30 kilo ohms. A margem de erro está dentro, deu 3%, um pouquinho a mais de resistência, 3% a mais, a faixa era 5, tá certo. Olha só como você começou a entender alguma coisinha dessa placa. Olha um resistor aqui, outro aqui, tem um escondido, ó, esse grandão aqui atrás, um outro ali embaixo, outro aqui no meio, olha lá o bichinho com as listrinhas coloridas. A norma internacional para representar o resistor é esse retângulo, mas nos Estados Unidos se representa com esse zigue-zague. Então você vai encontrar bastante esse zigue-zague para representar o resistor. Uma coisa importante, o resistor tem um valor fixo, tá? Se ele é de, por exemplo, 470 ohm, ele é sempre de 470 ohm. Mas tem alguns resistores que você consegue variar a resistência deles. Quando você vai aumentar o volume do carro, por exemplo, você gira um botão, certo? Ou quando você está numa mesa de som, você sobe e desce os botões. Aquilo ali são potenciômetros, são resistores que você consegue variar a resistência. O jeito de representar o potenciômetro vai ser um resistor comum com uma flechinha, tá? Essa flechinha, a posição dela pode variar um pouco dependendo do tipo de potenciômetro.
Mas você vai entender exatamente por que tem essa flechinha, olha aqui. Vou fazer um risco bem forte aqui com o lápis 6B, que é esse grosso, e depois eu vou medir a resistência no multímetro. Você pode ver quando está bem perto a resistência é pequena e conforme eu vou afastando, essa resistência vai ficando cada vez maior. Isso aqui é um potenciômetro. E o mais louco é que geralmente é isso mesmo que tem aqui dentro do potenciômetro, tá? É uma pista de grafite e conforme você mexe, existe um contato ali, que é a flechinha, que vai variando o tamanho daquela pista e aumentando ou diminuindo a resistência. Olha só que legal, a gente consegue ver o potenciômetro de verdade funcionando pelo multímetro, aumentando ou diminuindo a resistência, e ele também funcionando com o motor, com menos resistência, o motor roda rápido, com mais resistência, o motor roda mais devagar. Você sacou que isso aqui serve para um monte de coisa, né? Vamos para uma coisa um pouco mais perigosa, que é o capacitor. O capacitor funciona basicamente de um jeito parecido com a bateria, ele é capaz de armazenar energia, só que ele consegue carregar ou descarregar de um jeito bem mais rápido. Olha só que legal, eu posso carregar o capacitor por alguns segundos e descarregar num LED com resistor. Eu sei que você pode estar pensando, peraí, se esse capacitor carrega e descarrega muito mais rápido que uma bateria, por que não tem um capacitor dentro do meu celular para substituir essa bateria que demora tanto para carregar? Porque o capacitor consegue guardar muito menos carga do que a sua bateria. O símbolo do capacitor no diagrama esquemático é esse aqui, é quase igual ao da bateria, só que os dois traços são do mesmo tamanho. Esse símbolo é para o capacitor que não tem polaridade, então tanto faz você ligar o positivo de um lado, o positivo do outro, ele vai funcionar. Nos dois desenhos de baixo, a gente tem capacitores com polaridade. Você tem que ligar o polo positivo e negativo no lugar certo, é o caso desse aqui. Para saber, é só olhar essa faixinha branca, ele tem um símbolo de menos, então aqui eu ligo o negativo. Sempre que você for ligar um capacitor no circuito, você tem que ficar esperto com algumas coisas. A primeira é essa que eu acabei de falar, a polaridade. Se você inverter a polaridade, ele pode explodir. E é óbvio que a gente vai tentar fazer isso agora. No caso, ele ficou bem quente, mas não explodiu. Vamos tentar com maior. Vou confessar que foi um pouquinho maior do que a gente esperava. Parece uma bombinha de verdade. A gente usou óculos de proteção, não foi à toa e ajudou. E eu não recomendo que você faça isso em casa, porque a gente sujou toda a bancada e voou pedacinhos de capacitor para tudo quanto é lado. Tipo a capinha do capacitor, que a gente achou no chão agora, mas não sei para que lado ela voou. E também ele sujou tudo de papelão, a nossa protoboard, isso quer dizer que a chance de mau contato aumentou aqui, né? Outra coisa que você tem que prestar atenção são nesses números que aparecem no capacitor. Aqui a gente pode ver que em cima está escrito 1000, aí uma letra esquisitinha e um F maiúsculo. Esse F é de Farad, é a capacitância do capacitor, quanto de energia ele consegue armazenar. Nesse caso são 1000 microfarads. Micro é 1 farad dividido por 1 milhão. É essa letrinha aqui que representa um micro. Então vale mais uma vez você ir naquela tabelinha que você vai aprender o que é milli, o que é micro, o que é nano, o que é pico, para saber as divisões ou as multiplicações das unidades. Embaixo tem um 25V. Você já deve ter imaginado que é de 25 volts. Isso significa que você não pode ligar esse capacitor numa tensão maior do que 25 volts. Você não sabe o que vai acontecer com ele? Voltando aqui para nossa plaquinha, você consegue identificar facilmente um monte de capacitores. Esses capacitores que a gente viu aqui, que são muito parecidos com o que eu estourei, são capacitores eletrolíticos, mas aqui a gente consegue também ver um capacitor cerâmico e esse que você está vendo agora é um capacitor de poliéster. Agora sério, presta atenção que tem uma coisa muito importante. Imagina que você está desmontando uma geringonça dessa que acabou de ser ligada. E aí esses pequenos capacitores aqui estão carregados de energia e você coloca os seus lindos dedinhos atrás, fechando o contato nas perninhas do capacitor. Sim, você pode tomar um baita choque que, dependendo do aparelho que você desmontou, pode te matar. Então, no geral, fica a dica que você tem que tomar muito cuidado com capacitores, tá? Principalmente se você não sabe
qual a função dele, se ele foi ligado ou não, o que ele está fazendo ali. Se você tiver que lidar com um capacitor, não souber se ele está carregado ou não, é importante você dar um curto nele antes de mexer. Então você pega alguma coisa que conduz eletricidade, tipo uma chave de fenda, e encosta nas duas perninhas. Óbvio que você não vai segurar na parte metálica da chave de fenda, senão é você que vai tomar o choque. Mas aí dá curto, ele descarrega e tá tudo certo. Nosso próximo componente é eletromecânico, ou seja, ele mistura eletricidade com movimento. Esse aqui é o relé, ou relé, tem esses dois jeitos de pronunciar, eu normalmente falo relé. E ele é um interruptor, só que o acionamento dele é eletrônico. Então é um interruptor que você consegue desligar e ligar usando a própria eletricidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está montando um circuito que usa 12 volts corrente contínua. Então tem ali uma fontezinha 12 volts que alimenta tudo aquilo, só que em algum momento você quer ligar uma lâmpada comum de corrente alternada, 110 volts. Ele não é compatível com o que você está construindo. Como é que você faz isso? Usando um relé. Olha só que legal, essa aqui é uma lâmpada 110, ela está ligada na tomada, mas a energia não está chegando até ela, porque no meio do caminho tem um interruptor. Tá aqui o relé. O relé é como se fosse um interruptor. Imagina um interruptor da sua casa ali, que você faz tlec-tlec, só que em vez de você colocar o dedo, você coloca energia elétrica. Só que você coloca só 5 volts. No caso desse relé aqui é um relé de 5 volts. Então eu vou ligar aqui essas pilhas, não tem problema eu colocar o dedo, porque aqui são só 5 volts, tá? Essas 4 pilhas. E aí, ó, consigo ligar e desligar a lâmpada. Então, o que o relé está fazendo aqui é como se fosse o seu dedo ligando e desligando o interruptor. Só que são dois circuitos completamente diferentes, um corrente alternada, que é o da lâmpada 110, e outro corrente contínua 5 volts. Os dois não se misturam, mas conseguem se comunicar usando o relé. Olha o barulhinho. Esse tec-tec é a parte mecânica do relé. Então embaixo a gente vai ter uma bobina, um eletroímã, né, que é um monte de fio enrolado, funciona como se fosse um ímã. Na hora que a gente liga, ele vai puxar essa chapinha e essa chapinha faz dar o contato. Ela encosta aqui as partes metálicas e deixa a energia fluir. Vamos olhar um de perto aqui que a gente tem um desmontado. Olha só, aqui a gente tem a bobina, o eletroímã. Quando ele é acionado, ele vai puxar essa chapinha aqui, tá? Ela dá contato ou não dá contato. Vamos entrar na modernidade agora, então, e falar dos semicondutores. Sim, são componentes que semiconduzem. Esses componentes são feitos com materiais que hoje são bem importantes para a gente, tipo silício. Lembra do Vale do Silício, onde estão as maiores empresas de tecnologia? Esse nome não é à toa, é porque a maior parte da tecnologia que está no nosso celular, nos nossos computadores, é baseada em semicondutores. Eles são feitos com materiais que ficam entre os condutores e os isolantes. E aí a gente consegue controlar de um monte de jeitos como a corrente elétrica vai passar por ali. E isso revolucionou a eletrônica. O primeiro semicondutor que a gente vai ver é o diodo. O diodo funciona como uma válvula ou uma porteira que só dá para passar de um lado. Então a gente consegue fazer a corrente elétrica ir daqui para lá, mas se ela tentar vir de lá para cá, ela não consegue. Esse símbolo é bastante autoexplicativo. Funciona de um jeito parecido com essa abraçadeira de nylon aqui, ó. Olha só, se eu puxar nesse sentido ela vai, se eu puxar no sentido contrário, ela não deixa. Exemplo prático do uso de um diodo. Tá vendo esse motorzinho aqui? Você lembra que ele é um gerador, né? Se a gente girar a ponta dele, ele vai começar a gerar energia. Até aí tudo bem. Aí imagina que você liga esse motorzinho, ele tá girando, zzz, bonitinho. Na hora em que você desliga o motor, por algum tempo ele ainda vai ficar no embalo, ele ainda vai ficar girando. Durante esse tempo que ele ficar girando, ele vai se transformar num gerador de energia. Então a energia vai começar a sair desses fios e ela vai voltar para o circuito. Então tem uma energia vindo por esse circuito que não tem nada a ver com nada, ela pode queimar a coisa, ela pode estragar o circuito. O que a gente faz para essa energia não voltar no momento em que o motorzinho está perdendo embalo? A gente coloca um diodo, ele vai bloquear. Como você já deve ter imaginado, o diodo necessariamente tem um lado positivo e um lado negativo. No caso, o positivo está aqui do lado da flechinha e o negativo está do lado desse traço. Na peça mesmo, no diodo, a gente identifica o lado negativo por onde tiver uma faixinha de uma cor diferente. No caso desse diodo aqui, é uma faixinha de cor prata. Na nossa placa está cheio de diodo, olha um aqui, outro aqui, outro lá no fundo, tem mais um aqui. O próximo componente é um diodo de novo, mas esse você conhece bem, o nome dele é LED. Essa sigla LED vem de Light
Emitting Diode, ou seja, diodo emissor de luz. Então ele é um diodo que na hora que passa corrente elétrica, ele emite luz, por isso o símbolo dele é um diodo com duas flechinhas representando a luz. O LED tem polaridade, assim como qualquer outro diodo, a lógica é a mesma, no desenho também. E para você identificar o polo positivo, é só ver qual é a perna mais comprida do LED. Pode ser que você já tenha cortado a perna do LED para encaixar em algum lugar e você quer saber de novo qual é o positivo e negativo, aí você pode usar o multímetro. Você coloca a chave seletora do multímetro aqui no teste de continuidade, pega o LED e tenta acender. Coloca uma ponta de prova em cada terminal do LED. Se ele não acender, você inverte. E aí, ó, acendeu. Isso quer dizer que o vermelho está no terminal positivo e o preto está no terminal negativo. Se você inverter e ele não acender, de jeito nenhum, quer dizer que ele está queimado. Tem ainda dois jeitos de saber a polaridade do LED. Alguns deles têm um chanfro, um corte aqui no plástico, do lado da perna negativa. No caso, esse LED aqui não tem. Também você pode olhar lá dentro do LED, você vai ver duas chapinhas. A menor chapinha corresponde à perna positiva. Ó, aqui nesse LED transparente está bem fácil de ver. A perninha positiva é a que fica do lado direito. Esse aqui tem o chanfro também, ó. Do lado esquerdo você pode perceber que existe um corte ali no plástico. O último componente do nosso vídeo de hoje é o transistor. É o último, mas talvez o mais importante, porque foi ele que fez a revolução na eletrônica na década de 60. Por causa do transistor, os eletrônicos ficaram mais leves, mais práticos. Antes dos transistores, a gente usava válvulas. Era uma peça que parecia um farol de carro que esquentava pra caramba e era grande. E afinal de contas, o que tem de tão especial assim no transistor? Ele tem três pernas. Duas delas são para a corrente fluir. O coletor e o emissor. E a terceira é o nosso controle, é a base. Então, dependendo da corrente que a gente coloca na base, a gente consegue controlar a corrente que passa pelo coletor e pelo emissor. Eu sei que na teoria, sim, parece bem complicado, mas é alguma coisa parecida com isso aqui, com esse registro. Então, a passagem da corrente é o coletor e o emissor e a gente consegue controlar aqui pela base. O transistor tem um monte de funções, mas uma bem basicona delas é funcionar como se fosse um interruptor eletrônico. Você consegue ligar e desligar coisas eletronicamente. Funciona como se fosse um relé, mas aí ele não tem partes mecânicas, é menor, mais rápido, mais durável e mais confiável. No transistor, a corrente elétrica também só flui num único sentido, por isso que a gente tem essas flechinhas aqui indicando o sentido da corrente elétrica. Mas isso vai depender da composição química deles, e tem dois tipos, o NPN e o PNP. E aí também muda um pouco como você controla ele a partir da base, mas a gente não precisa saber de tudo isso agora. E olha aqui, bem fácil de identificar pelo menos 3 transistores aqui na nossa placa. Fiz as contas aqui e a promessa cumprida, hein? Dá para identificar pelo menos 31 peças dessa plaquinha, que é de uma fonte de computador que queimou e a gente desmontou. Então o bichinho de 3 cabeças e meia já está um pouquinho mais manso. E o mais louco é que você consegue pegar um diagrama esquemático de um circuito eletrônico, que nem esse aqui, que a gente vai usar no nosso projeto dessa aula, e entender onde está o resistor, onde está a fonte, onde estão os LEDs, onde está o capacitor. Então vamos lá, no próximo vídeo dessa aula 3 vou explicar como funciona uma protoboard, que é uma plaquinha que a gente vai usar para montar tudo isso de um jeito fácil. E no terceiro vídeo a gente vai fazer um projeto de uma luz de emergência e aplicar um monte de coisa que a gente aprendeu aqui na teoria. Fechou? Se você gostou, não esquece de se inscrever aí no Manual do Mundo, de dar um joinha. E se você não está acompanhando o curso Maker, essa aqui já é a terceira aula, tá muito legal.